Fala galera, estamos apenas a um episódio da conclusão dessa série chamada The Walking Dead, que a gente acompanha 12 anos, 11 temporadas. E galera, hoje a gente tem a retrospectiva sobre a segunda temporada, ou seja, galera, só faltam 9 dias pra gente poder ver o último episódio, o 24º dessa última temporada de The Walking Dead. Galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada, e bora lá! A segunda temporada de The Walking Dead estreou em 16 de outubro de 2011 na AMC e terminou em 18 de março de 2012, devido ao hiato de final de ano, após 13 episódios. A série é baseada nos quadrinhos do mesmo nome de Robert Kirkman e foi desenvolvida para televisão por Frank Darabont, que também é produtor executivo da segunda temporada, juntamente com Robert Kirkman e o Glenn Mazzara. O episódio final da temporada, Beside the Dying Fire, bateu o recorde de audiência da série, sendo visto por 8,99 milhões de espectadores, e também tornou-se o episódio mais visto de uma série original da AMC até então. Após Rick e o grupo de sobreviventes escaparem do CDC, o ex-policial se encontra em um dos prédios de Atlanta e tenta se comunicar com Morgan Jones, mas ele não escuta nenhuma resposta. Rick e o grupo decidem que o Fort Beginning será seu próximo destino e partem para lá procurando por segurança. Ao longo do caminho, eles encontram um engarrafamento de veículos abandonados na Interestadual 85. O grupo saqueia vários veículos, mas é forçado a se esconder debaixo deles quando uma multidão de walkers se aproxima. Um dos walkers persegue Sophia Pelletier, a filha da Carol, que tem 12 anos de idade. Sophia foge para a floresta, mas continua sendo perseguida pelos zumbis. Rick encontra, mas perde novamente depois de ir despistar outros walkers. Na manhã seguinte, o grupo monta uma equipe de busca e vão atrás da garota. Mas antes de partirem, Andrea discute com Dale por eles terem confiscado sua arma e por ter atirado do CDC, contra sua vontade de morrer. Durante a busca por Sophia, perdida na floresta, o grupo chega em uma igreja rural e Carol, muito aflita, ora por sua filha. Shane fala sobre o plano de deixar o grupo a Laurie, e Andrea, ao escutar, decide ir com ele. O grupo se divide. Laurie, Andrea, Carol, Glenn e Daryl decidem voltar para o trailer de Dale, onde este último estava com o T-Dog ferido no braço, enquanto Rick, Cal e Shane continuam procurando pela menina. Ao caminharem pela floresta e ao encontrarem um veado, um caçador chamado Otis atira acidentalmente em Cal. Para obter ajuda para ele, Otis leva Rick e Shane para uma fazenda isolada, de propriedade de um veterinário chamado Herschel Green. Lá, Herschel, junto com suas filhas Maggie e Beth, e com Patricia e Jimmy, fazem de tudo para salvar a vida de Cal. Em seguida, Otis se oferece para ir com Shane em busca de suprimentos médicos em uma escola secundária local, a fim de salvar a vida de Cal, que se encontrava em estado crítico. Maggie pergunta onde a esposa de Rick está, e esse último vai atrás dela, na floresta. Laurie se encontra preocupada por ter ouvido o tiro e Daryl tenta tranquilizá-la. Andrea também tenta consolar Carol, que se encontrava muito aflita. E depois, ao voltarem a caminhar, Andrea é atacada por um walker e salvo por Maggie. Maggie então informa sobre Cal para Laurie e a leva para a fazenda. O grupo volta para a estrada e informa Dale e T-Dog sobre Cal, e Dale manda Glenn levar T-Dog até a fazenda de Herschel. Laurie chega na fazenda e entra em desespero ao ver o filho naquele estado. Shane e Otis, depois de pegar os suprimentos, ficam presos na escola. A situação de Cal piora e Herschel fala com Laurie e Rick que ele tem que fazer uma cirurgia de urgência caso Shane e Otis não voltem. Na estrada, durante a noite, Daryl sai com Andrea atrás de Sophia, mas não a encontra, para a tristeza de Carol. Dale devolve a arma de Andrea. Glenn e T-Dog chegam na fazenda e são recebidos por Maggie, que faz comida para eles. Os dois conhecem o estado de risco de Cal e consolam Laurie e Rick. Na escola, Shane fere a perna de Otis e o deixa para ser devorado por walkers, para que assim ele possa fugir. Ele consegue chegar na fazenda e expressa a morte de Otis para Herschel, e Maggie começa a chorar. A cirurgia dá certo e Cal sai da zona de perigo. Enquanto isso, Shane raspa sua cabeça para esconder uma prova do assassinato de Otis. Os sobreviventes da estrada na manhã seguinte encontram a fazenda e se fixam nela, enquanto Cal se recupera, tentando conviver com a família de Herschel. Durante um velório para Otis, Shane mente sobre a morte dele, dizendo que o capataz se sacrificou por Cal. Mais tarde, Dale, T-Dog, Glenn, Andrea, Laurie, Shane e Maggie tentam tirar um walker de um poço, onde esse ato quase custou a vida de Glenn.
Daryl promete a Carol que iria achar Sofia e sai em buscas por ela. Laurie pede a Glenn para lhe trazer um teste de gravidez e ele e Maggie depois vão a uma ronda por suprimentos e acabam fazendo sexo. Durante a noite, após a volta de Glenn, ela pega o teste e o faz. Logo em seguida, descobre que está grávida. Na manhã seguinte, Carol propõe fazer um jantar de agradecimento para Herschel e a família dele, e Laurie aceita em fazer. O grupo decide ir em busca de Sofia. Daryl pega um dos cavalos de Herschel e sai sozinho. Enquanto isso, na floresta, Shane e Rick têm uma conversa sobre o desaparecimento de Sofia e Shane decide parar as buscas assumindo que ela estava morta. E isso tudo contra a vontade de Rick. Daryl encontra uma boneca de Sofia e durante seu percurso ele sofre um acidente e vê alucinações de Merle. Na fazenda, Rick fala sobre a opinião de Shane sobre parar de procurar Sofia a Laurie e a mulher fica preocupada. Daryl volta para a fazenda muito ferido e é confundido com um Walker por Andrea, que atira nele e quase o mata. À noite, após o jantar, Carol agradece pelo que o homem estava fazendo por sua filha, e Glenn acaba descobrindo Walkers no celeiro quando estava se preparando para fazer sexo mais uma vez com Maggie. Na manhã seguinte, Cal, já melhor, ajuda sua mãe a dar comida às galinhas enquanto Patrícia leva algumas escondidas para alimentar os Walkers no celeiro. O grupo pensa na segurança do lugar e decidem fazer uma aula de tiro em um lugar afastado da fazenda. Shane e Rick ensinam aos sobreviventes a maneira certa de atirarem ao alvo. Mais tarde, Shane leva Andrea a uma busca por Sofia e a ensina a atirar, e os dois, durante a volta, acabam fazendo sexo. Glenn revela a Dale sobre os zumbis no celeiro e o idoso vai falar a Herschel sobre o assunto. E Herschel pede para que deixe os zumbis no celeiro quietos. Laurie pede para Glenn trazer pílulas de aborto e Glenn, sem entender, tenta conversar com Laurie sobre o que está acontecendo. Mais tarde, Glenn vai com Maggie até uma farmácia e a mulher é atacada por um zumbi, mas salva por Glenn. Ao voltarem para a fazenda, Maggie grita com Laurie sobre as pílulas. Depois, Laurie toma droga, mas vomita em seguida. Laurie acaba confessando que está grávida e que o bebê poderia ser de Shane, devido ao seu relacionamento com ele semanas passadas. Rick acaba aceitando, mas se sente traído pela esposa. No dia seguinte, o grupo se alimenta de alguns ovos e Glenn, com peso na consciência, conta sobre os zumbis no celeiro. Shane decide matar todos os zumbis, mas Rick o impede, dizendo que a fazenda é propriedade de Herschel e que eles não podem fazer nada sem a autorização dele. Rick vai falar com Herschel sobre os zumbis e os dois discutem sobre o assunto, piorando ainda mais seu relacionamento. Em seguida, Rick fala sobre a gravidez de Laurie a Shane e o homem fica feliz por ele. Mais tarde, Rick vai ajudar Herschel com alguns zumbis e Shane, que havia brigado com Dale sobre armas, decide abrir o celeiro. Rick chega com 2 zumbis junto com Herschel e Jimmy. Shane, furioso, mata os zumbis e abre o celeiro junto com Andrea, Glenn e T-Dog. Shane, furioso, mata os zumbis e abre o celeiro e junto com Andrea, Glenn e T-Dog matam os zumbis familiares de Herschel e amigos que eles tinham. E no final, Sofia sai zumbificada do celeiro e Rick a mata, para o sofrimento ainda maior de Carol. Após esse acontecimento trágico, Shane acusa Herschel de saber esconder Sofia no celeiro, mas o idoso diz que não sabia que ela estava lá e que talvez Otis, quando vivo, a colocou lá. O idoso também pede para que Rick e seu grupo saiam de sua fazenda. O grupo decide fazer um velório para Annette e Shaw, membros da família de Herschel, e para Sofia também. Laurie tenta chamar Carol para o enterro, mas a mulher se recusa a ir, dizendo que a Sofia havia morrido há muito tempo. Mais tarde, os sobreviventes expressam seus sentimentos no enterro. Na casa, Glenn fala com Maggie sobre o que aconteceu. Enquanto conversam, Beth desmaia e entra em choque catatônico. Os sobreviventes passam a procurar por Herschel e não o encontram, e Maggie sugere que ele tenha ido a um bar local. E Rick e Glenn vão para lá e o encontram. Em seguida, 2 homens aparecem, Dave e Tony, e os dois insistem em ir para a fazenda, fazendo Rick matá-los. Laurie, preocupada com Rick, pega um dos carros de Maggie e vai atrás do marido e sofre um acidente na estrada. Um zumbi consegue entrar no carro e Laurie acorda e o mata antes dele matá-la. Ela sai do carro e é atacada por outro, mas o mata também. Após isso, ela caminha sozinha pela estrada. Já no bar, Rick, Herschel e Glenn são surpreendidos por outros membros do grupo de Dave. Eles descobrem que Rick o matou e atira contra ele. E os grupos começam um tiroteio. Durante um ataque de zumbis, Randall, um dos homens de Dave, prende a perna em uma cerca e Herschel e Rick o salvam. Na fazenda, Shane percebe que Laurie sumiu e vai atrás dela. Ao procurar pela região, ele acaba encontrando, andando pela estrada e a faz com que ela volte para a fazenda. Ao chegar, Laurie percebe que Rick não voltou e briga com Shane e acaba revelando
que estava grávida para todo mundo. Na manhã seguinte, Rick traz Randall e todos ficam preocupados com a presença dele na fazenda. No dia seguinte, Rick e Shane levam Randall a 18 milhas da fazenda para abandoná-lo. Ao chegar em uma escola, Randall diz que conhecia Meg e isso poderia ser mais perigoso, pois Randall podia saber onde é a fazenda e levar seu grupo para lá. Shane, após ouvir isso, decide matar Randall de qualquer forma. O Rick tenta impedi-lo e os dois têm uma briga. Na fazenda, Beth tem um momento de suicida. Ela e Meg brigam sobre o assunto de se matar. Mais tarde, Andrea conforta Beth e a aconselha a fazer com que o coração dela está pedindo. Em seguida, com a saída de Andrea, Beth tenta se matar e Meg, junto com Lori, a encontram cortando os pulsos. Após impedir, Meg briga com Andrea sobre ter deixado Beth sozinha e a impede de entrar na casa. Longe dali, Rick e Shane acabam libertando alguns zumbis. Rick escapa com Randall e Shane se tranca em um ônibus. De repente, Rick surge num carro e salva Shane. No caminho de volta para a fazenda, Rick fala que independente de quem seja o pai do bebê da Lori, ele será o pai da criança, custe o que custar, e pede para Shane aceitar essa decisão. Randall passa a apanhar de Daryl para que diga onde está a localização de seu grupo. Enquanto isso, os sobreviventes se reúnem para decidir o que fazer com Randall, e a decisão que mais prevalecia era executar Randall, e Dale passa a não apoiar essa decisão. Mais tarde, Cal se encontrava no túmulo de Sofia, e Carol fala que a menina está no céu agora, e ele, não acreditando nisso, ofende a mulher e sai. Carol fala com Lori e Rick sobre isso, e Rick vai falar com o filho e diz que o que ele fez foi errado. Depois de receber uma bronca, o menino vai para o pântano e lá vê um zumbi preso numa lama. E ele tenta matá-lo, mas o Walker se desprende e ataca Cal, que consegue fugir em seguida. No final da tarde, o grupo se reúne novamente e decidem executar Randall. Dale tenta fazer os amigos mudarem de ideia, mas sem sucesso. À noite, quando Randall estava prestes a ser executado, Cal chega no celeiro e Rick não faz o que tinha para ser feito. Enquanto isso, Dale caminha pelo pasto quando vê uma vaca devorada. O zumbi que perseguiu Cal o ataca e o estripa. O grupo, ouvindo os gritos do idoso, corre para socorrê-lo. Ao chegarem lá, eles não podiam fazer nada, pois a barriga de Dale estava toda rasgada. Andrea e Rick entram em desespero ao verem o amigo naquela condição e, em um ato de misericórdia, Daryl atira na cabeça de Dale. O dia amanhece com um clima frio, triste e esperançoso para os 14 sobreviventes que ainda continuam vivos. Durante o enterro de mais um membro do grupo, Rick faz um discurso sobre as coisas boas e negativas de Dale. Ele alega que sempre o recorria para tomar suas decisões e queria honrar a alma de Dale, provando que seu grupo não está rachado. Após isso, com a chegada do inverno, Herschel aceita o grupo de Rick em sua casa, e os sobreviventes passam a colocar suas coisas para dentro do lar da família Green. Lori agradece Shane pelo que ele tem feito por ela em todos esses meses de fim do mundo, e o perdoa por seus erros. Rick conversa com Cal sobre as coisas da vida, e faz o garoto se tornar forte com suas palavras, para que o menino parasse de desculpar pela morte de Dale, por ter deixado o zumbi se soltar. O destino de Randall não seria mais a morte, ele seria libertado a mais quilômetros da fazenda, e Shane, não gostando disso, solta Randall escondido dos outros e o mata na floresta. Mais tarde, Shane aparece sangrando e mente dizendo que Randall o atacou e fugiu. O grupo fica em pânico e Glenn, Daryl e Rick vão com Shane procurá-lo. Os 4 se separam e Shane leva Rick para longe da fazenda. Daryl e Glenn conseguem achar Randall zumbificado e o mata, e percebem que ele não havia sido mordido. Enquanto isso, Shane expressa seu ódio por Rick e conta seu plano de querer matá-lo. Rick acalma seu amigo e o apunhala de surpresa no abdômen, o matando. Rick fica abalado por ter matado seu melhor amigo, e Cal surge no momento. O garoto aponta sua arma para o pai, mas em seguida atira em Shane, que havia se transformado em um zumbi. Após isso, Rick tenta consolar o filho. Rick tenta explicar o que aconteceu com Shane e Cal. Durante a conversa, eles são surpreendidos por um enorme bando de zumbis. Glenn e Daryl voltam para a fazenda e explicam que acharam Randall zumbificado sem mordidas. Lori, preocupada, pede para Daryl ir atrás de Rick e Shane. Ao saírem, eles percebem o bando enorme de zumbis se aproximando, e Herschel pede para Patrícia apagar as luzes. Andrea vai pegar as armas e o grupo se prepara para a matança. Rick e Cal conseguem chegar até o celeiro. Eles fazem uma emboscada para os zumbis e tocam fogo no celeiro com os mortos-vivos dentro. Os sobreviventes pegam alguns veículos e partem para a luta e começam a atirar nos Walkers. Lori descobre que Cal fugiu e Carol ajuda a procurá-lo. Jimmy vai até o celeiro com o trailer de Dale e consegue salvar o Rick e Cal, mas não a sua vida, pois ele é atacado por zumbis. Pai e filho correm para a floresta enquanto o celeiro se desfaz em chamas. Lori não consegue encontrar Cal.
e aflita decide fugir da fazenda com Carol, Patricia e Beth. Após chamar por Herschel, que se encontrava atirando várias vezes, elas correm e durante a fuga Patricia é morta por zumbis no pântano de Beth. Carol se perde das amigas e Andrea consegue salvá-la de ser pega por 2 walkers, mas é derrubada por um. Carol, acreditando que Andrea estava morta, sai correndo, enquanto Laurie e Beth fogem em uma picape com T-Dog. Meg e Glenn, que estavam em outro carro, ficam encurralados por vários zumbis e fogem da fazenda. Herschel tenta proteger a todo custo sua casa dos zumbis, atirando neles. Rick aparece e o salva e o arrasta para dentro de um carro. E juntos eles fogem, deixando-o sem saber. Andrea para trás. Daryl, em sua moto, vê de longe a fazenda ser domada e escuta Carol ser perseguida por zumbis. Ele vai até ela e a salva e os dois vão embora. Na manhã seguinte, o grupo todo consegue se reunir novamente na rodovia e falam sobre o paradeiro de Andrea, mas eles a dão como morta e vão embora. Andrea continua sozinha fugindo pela floresta. Ela é atacada por 2 zumbis, mas é salva por uma figura misteriosa encapuzada com 2 walkers sem mandíbulas e nem braços, presos a uma corrente. Enquanto isso, o carro de Rick fica sem gasolina e ele alerta os outros de que eles iriam acampar por perto. Daryl e Glenn falam sobre Randall e Rick sem escolha e diz que o Dr. Jenner falou no seu ouvido na fuga do CDC e explica que todos eles estavam infectados e que não era a mordida que causava a transformação, e sim a morte. O grupo passa a ter desconfiança de Rick, e depois ele revela a Laurie que matou o Shane, deixando a mulher com raiva. Durante a noite, Rick grita com seu grupo por eles quererem sair no escuro e acaba revelando ter matado Shane para deixá-los vivos, e alega que no novo mundo não existia mais democracia. O grupo se encontra assustado com o comportamento de Rick, e mal eles sabem que a poucos quilômetros existe uma prisão esperando por eles. E curiosidade, galera, esta foi a última temporada na qual o Frank Darabont foi acreditado, uma vez que ele foi demitido pela MC por causa do baixo orçamento e seu relacionamento tenso com os executivos da própria emissora. E isso provocou também que o ator que interpretava o Dale ter se demitido e obrigado com que o personagem dele fosse morto durante a temporada. E não esqueçam, galera, curtam o vídeo, assinem o canal para a gente não perder absolutamente nada. Tem muita coisa para sair até o dia 20 aqui no canal da Take, uma programação completamente especial. Certo, galera? Não esqueçam aqui, ó, descrição do vídeo, nosso grupo do Telegram. Fã de The Walking Dead, tem que estar com outros fãs de The Walking Dead nesse momento. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.